você ver. Por mais que eu seja um anjo, meu milagre é você. Sorrir é melhor quando soma e traz um outro sorriso em alguém. O que você dá, o mal e o bem, que vai, mas volta também. Por isso eu sou seu anjo, só pra você ver. Por mais que eu seja um anjo, meu milagre é você. É você. O meu milagre é você. Anjo, my sweet Lord, oh my Lord, oh my Lord. I really wanna see you, really wanna be with you, really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord. My Lord, my Lord, I really want to know you, really want to go with you. Vamos iniciar. Oi, oi, oi. Alô? 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 Tá. Então vamos iniciar a reunião. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e rogarmos a Jesus, o amigo, o aniversariante deste mês, que as tuas bênçãos, Senhor, possam recair sobre nós, que somos aqueles que de alguma forma deveremos nos inundar com as tuas energias, com as tuas vibrações, que o Pai possa proporcionar ao teu Espírito cada vez mais possibilidades, cada vez mais condições de nos tutelar, de nos ajudar, e que nós possamos de alguma forma buscar esta compreensão. Sabemos que isso é algo muito distante da nossa realidade, mas nós contamos com o amparo da espiritualidade, contamos com mestres espirituais que nos trouxeram várias mensagens, várias proposições, e que isso possa penetrar no nosso coração. Que esta mensagem possa efetivamente soar em nossas vidas. Somos agradecidos, confiantes e assim gratos vamos iniciar a reunião da noite dando graças a Deus. Então nós vamos dar sequência ao estudo de Jesus e nós vamos entrar aqui em alguns mistérios e em algumas das suas potencialidades, ou seja, alguns mistérios relacionados à vida de Jesus e algumas potencialidades que nos são
permitido conhecer através da mediunidade de Chico Xavier. Por nós não saberíamos como descrever e como entender essa grandeza. Então imaginemos que Jesus comanda a 5 outros planetas. Então eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. Ele comanda um planeta em formação, ele comanda um planeta primitivo de nome Quiron, ele comanda a Terra, um planeta de provas e expiações. Então quando nós falamos que ele comanda, ele está desde o início, desde a formação deste planeta, dirigindo a ele. Ele comanda um planeta de regeneração no orbe de Capela e comanda um planeta feliz em Sírio. O que significa que ele teve, para que ele comande Sírios, ele tem que ter uma idade espiritual, num estágio de perfeição muito avantajada. Então imaginemos que o nosso planeta tem ao derredor de 4,5 bilhões de anos. Há 4,5 bilhões de anos, necessariamente, ele já era um espírito perfeito, uma perfeição relativa. O planeta de Capela é mais antigo do que o nosso planeta. O planeta de Sírios é mais antigo do que o nosso planeta. Então, quanto tempo Jesus já está no estágio de perfeição relativa? Então, é algo a ser ponderado, é algo a ser pensado. Lançou o escopro de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas augustas mãos. Emmanuel está nos dizendo que a Terra surgiu de um bloco de matéria que foi deslocada do sol. Esta é uma proposição da ciência. Ele está nos dizendo que é desta forma, e foi deslocada para as mãos de Jesus. E Jesus, então, deu um campo, ela precisa de um campo eletromagnético que circunde a ela. Ela precisa de um campo magnético que seja o molde espiritual, o corpo semimaterial do planeta, que corresponde à emanação fluídica ou espiritual do Cristo. Então, pensemos, ele comanda e ele está dando o esboço, ele está dando todo o molde para que aquele planeta possa desempenhar a sua evolução. Assim com a Terra, assim com o planeta em Capela, assim com o planeta em Sírios. Então vocês estão entendendo o tamanho deste homem? Vocês estão vendo a idade em que ele está no estágio de perfeição relativa? É algo inconcebível à nossa mente. Então eu trouxe alguns dados para que a gente pudesse dimensionar que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema. Então, como é que uma força pode, agora a Terra foi deslocada, ela não está com esta formação, ela não está com esse delineamento, deu o equilíbrio a ela, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. Isto ao longo dos séculos, isto ao longo dos milênios. Então, ele pega esta nebulosa e vai dar agora o equilíbrio, vai dar um conjunto de leis matemáticas. Ele vai ordenar para que nós entendamos as leis. As leis, elas não se modificam, elas vão se delineando e o homem vai compreendendo as leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas, as leis espirituais. Então o homem é que vai se assenhorando de todo esse processo. Então, qual era essa força? Então, primeiramente eu trouxe essa ideia do tamanho, da dimensão de Jesus. Para a nossa mente é algo inconcebível. Nós não sabemos entender qual é a aura de Jesus. Nós não entendemos a dimensão espiritual de Jesus. Por que isso está colocado? Por que nós trouxemos? Por que Emmanuel nos traz isso? É para que a gente pare e pense. A Gália, França, seria o local onde nasceria Jesus, pela necessidade genética, por da Gália, serem fraternos, pacíficos e amantes da natureza.
sendo as suas instituições simples, além de venerarem os céus com seus astros e as vidas. Então veja lá, ele nasceria na Gália por uma necessidade genética. Então entendamos que a Gália, a França, ela foi sempre a que esteve adiante na vanguarda intelectual do mundo. O Cristo, para se manifestar na terra, precisava de uma estrutura neurológica. Ele precisava de um arcabouço cerebral. Ele precisava de elementos físicos para que ele pudesse se manifestar. E a Gália e a França sempre esteve adiante. Então nós vemos, por exemplo, Joana d'Arc, quando ela vai preservar o material genético da França, na guerra França e Inglaterra, é com o objetivo de lá reencarnarem aqueles renascentistas e os iluministas. Então a França sempre teve primazia no âmbito intelectual. Então, isso daqui, será que era conhecido do plano inferior? Por quê? Porque vai ocorrer uma invasão na Gália. E eles vão fazer o quê? Aqueles com Júlio César vão desfigurar a este local, vão acabar com esses elementos genéticos. Veja bem, eles acabaram, eles mataram mulheres e crianças. Vocês estão entendendo o que foi feito? Plano trevoso. A espiritualidade superior, sabendo disso, o que faz? Ela faz a imigração de um grupo de pessoas da Gália para a Palestina, para a pequena Gália, dando origem à Galileia, a pequena Gália. Então, a espiritualidade inferior tentou agora acabar com a manifestação genética, hereditária daquele grupo. E aí, a espiritualidade superior, antevendo, mais ou menos, no ano 100 antes de Cristo, eles já começaram a fazer este périplo, eles já começaram a fazer esta emigração, vindo dar origem à Galileia. E olha que interessante, o povo da Galileia, os que nasciam eram considerados estrangeiros. Interessante, eles eram estrangeiros mesmo. Então, os judeus não respeitavam aquelas pessoas que vinham da Gália. Até o ano 104, ela esteve distante da Judéia. Então, existia um problema com a Samaria, mas existia também um problema com a Galileia. Com a Galileia, no ano mais ou menos do ano 104, é solucionado esse problema. Eles eram considerados estrangeiros. Uma parte era ligado aos zelotes. Zelotes eram aqueles judeus ou aqueles que nasceram na Palestina que se rebelavam contra o domínio romano. Eram uma organização belicosa. Pode falar? Sim. Os da Galileia eram os mais humildes. Eram pessoas mais simples e generosas. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um apanhado, é um lugarejo, Nazaré. Era um lugarejo, então eram simples e generosos, e as pessoas aqui eram familiares. Então nós vemos Jesus com vários primos. Então ali conviviam pessoas que as pessoas conheciam umas às outras. Tidos por incultos, as práticas religiosas eram mais simples, não estudavam as leis com a mesma profundidade. Então vocês estão entendendo por quê? Porque está na inconsciente deles esta ideia. Eles seguiam uma religião reencarnacionista na Gália, eles seguiam uma religião que fazia o culto com os antepassados, eles faziam e veneravam a natureza, então era outra proposição. Então aquelas leis de talião, leis severas, eles não aprofundavam-se nelas, então eles não envolviam-se com ela. O sotaque era mais carregado, e olha o que falavam que não podia vir coisa boa da Galileia. Então havia um preconceito contra a Galileia. Ele vai nascer justamente aí. O melhor material genético, a melhor base moral, a melhor estrutura espiritual dentro da Palestina. Porque a Palestina, como nós sabemos, era um povo muito senhor de si, muito arrogante, muito prepotente. Então é nesse contexto que ele vai nascer nessa localidade. Querem que ele tenha esta fisionomia. Com todo respeito, o judeu tinha essa fisionomia.
Ele tem essa fisionomia, pois ele era originário da França. Ele era originário da Galiléia, da Gália. Então o Chico dizia, ele parecia um francês. Porque ele necessitava se apresentar com o que tem de melhor no âmbito material. No âmbito material, ele precisava utilizar-se do que havia de melhor. O anjo Gabriel foi enviado a Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. Disse-lhe, conceberás no teu ventre e de ti nascerás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aqui está a serva do Senhor, faça em mim conforme as tuas palavras. Então Gabriel se apresentou a Maria, e aqui nós vamos dar um adendo. Ela viveu até os 3 anos com os pais Ana e Joaquim. A partir dos 3 anos ela é levada agora ao templo, criada como uma virgem no templo. E nesse local, como virgem nesse templo, ela foi treinada, ela foi agora, estudou, ela prestava serviços de oração, de ajuda, de limpeza, mas ela foi treinada no conhecimento das leis. Então ela foi criada como uma das virgens. Espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados. Então desde os 3 anos, ela permaneceu no templo. Aos 14 anos, segundo informação de Chico Xavier, ela sentiu que algo saiu dela. As dores do parto ela sentiu plenamente, aos 14 anos. Ela estava ainda no templo e algo sai dela e ela tem todas as dores de uma gestação. E ela vai ficar por um período com estas dores, porque foi retirado um óvulo de Maria. Foi retirado um óvulo de Maria. Vou continuar a explicar isso. Cândida entre todas as mulheres, flor de luz que perfumou toda a terra das sensibilidades humanas. Olha a beleza, era uma beleza estonteante, era uma beleza serena, mas era uma beleza tal que fazia com que as pessoas ficassem com a boca abertas, ficassem efetivamente vendo aquela singeleza. Foi um coração que muito amou, não encontrando lugar para a sabedoria que ocultou na consciência profunda. Então ela no templo, o anjo Gabriel aparecendo para ela, ela sentindo todas as dores de uma gestação, de um processo gestacional que vai se complementar, que vai se efetivar. Então é algo importante que a gente reflita nesse contexto. Então, vocês viram a dimensão de Jesus. É algo incompreensível. Diz-nos Chico Xavier que se alguma matéria estiver em contato com este potencial energético, a matéria se desfaz. A matéria não consegue agora suportar. Então, lembremos-nos, se ele se ligasse a um corpo, um óvulo agora fecundado dentro do útero materno, esse corpo não iria suportar tanta energia. O ventre materno não suportaria esta energia tão intensa. Não suportaria. Não existe condições de uma mente humana estar lidando com um espírito desse tamanho, desse quilate, e estar de forma serena e tranquila. Então nós vamos explicando mais um pouquinho. Paulo de Tarso, quando visitou Maria, impressionou-se muito com a sua humildade. Era uma criatura simples e amorosa, que mais parecia um anjo vestido de mulher. E ele vai, em uma das suas epístolas, dizer: Jesus tinha um corpo semelhante a um corpo de carne pecaminosa. Jesus tinha um corpo semelhante a um corpo de carne pecaminosa. Jesus, então, o óvulo de Maria foi levado aos planos superiores, foi ali concebido o Cristo, e nesse momento em que ele é concebido, levado por abdução, é trazido
pelos reis magos. Pelos reis magos. Jesus já veio. Maria teve uma gestação esta psicológica, para vincular ela a Jesus. Não houve uma gestação real, verdadeira, não teria como. Então as pessoas poderão dizer, mas isso é contrário àquilo que a doutrina espírita nos coloca. Não é que é contrário, é inconcebível à nossa mente. Ah, mas então é um corpo fluídico? Não é um corpo fluídico, é um corpo semelhante a um corpo de carne. Tinha tudo que existe num corpo de carne, tudo. Sentia dores, sentia emoções, tinha uma série de problemas. Por isso ele vai dizer, eu venci o mundo. Não é um corpo diferente no sentido de não ter inervação, tem tudo que tem um corpo humano, tudo. Mas vamos continuar. Estando Maria desposada com José, verificou-se que não havia um coabitado. José, não querendo infamar Maria, resolveu abandoná-la. Mas quando pensava nisto, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, não receeis receber Maria por mulher, pois o que dela nascerá vem pelo Espírito Santo, vem por ordens superiores, vem de um manancial superior. Então entendamos, foi utilizado o óvulo de Maria, o espermatozoide não era de José. Então, o que a Bíblia nos relata, mas não sabendo como se expressar. E aí as pessoas poderão dizer, não existe abdução de pessoas? Não existe abdução genética hoje? Sim. Então é muito cedo ainda para que as pessoas concebam isto. Então coloquemos na proposição de uma hipótese. Se as pessoas não entenderam, acharam que é algo muito amplo, então coloquemos na proposição de uma hipótese. José aceitou Maria como esposa, mas sucedeu que foi publicado um decreto do imperador Augusto para recenseamento, e todos iam para a cidade de origem. José era da cidade de Davi, era de Belém, então ele era da tribo de Judá. Fala, Carlão. Pois é, o espermatozoide, muito provavelmente, é de planos superiores. Como é que eles fizeram, como é que eles trabalharam, nós não sabemos. Essa informação nós não temos. Então, diríamos, é um espermatozoide cósmico. Nós não temos esta informação. Então, isso aqui tudo que nós colocamos são coisas que nós ouvimos da Dona Hilda, da coisa que nós ouvimos do Adelino, coisas que nós ouvimos do Alfredo Narras, e são coisas além da concepção humana. Não é algo concebível. Ah, então Maria não foi virgem, não teve concepção. Vocês estão entendendo? É diferente. Não foi um corpo fluídico, foi um corpo semelhante a um corpo de carne. Ele esteve encarnado nesse corpo, ele foi trazido nesse corpo. Vamos lá. José da Galileia, então eles estavam indo para Belém. Foi um homem integral que atendeu Jesus, dando o coração sem mácula e a consciência pura. E é tão espiritual, e era tão espiritual que o seu vulto sublime escapa às análises limitadas humanas. Era um vulto sublime que escapa às análises limitadas. Ele não tinha a evolução de Maria, mas era um espírito de uma alta estirpe, de uma grande elevação. Fala-se muito em falência das criaturas. Recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiadas pelas forças divinas a um homem que deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Então imaginemos que ele foi o que deu toda a ajuda paternal, todo o amparo paternal, toda a proteção a que necessitava Jesus e Maria. Mas ele não foi aquele que concebeu, mesmo porque, nós vamos vendo com Humberto de Campos, ele tinha 74 anos à época. Ele era de uma idade provecta, como nos fala Humberto de Campos. Então, como é que é? Ele já era viúvo. Então, foi
analisada qual era a melhor criatura, e a espiritualidade agora fez esta junção. O casal que se compunha da jovem Maria, de singular formosura, e do patriarca José, que a recebera por esposa em madureza provecta, bem velho, entrou na cidade. Então ele era bem velho, ele não tinha agora condições de ter um relacionamento. Primeiro. Segundo, eles buscaram várias vezes, várias estalagens. A beleza dela fez com que alguns quiseram agora fazer o quê? A cidade estava repleta, não conseguem estalagem, mas são alvos de humilhações e zombaria. Um pergunta se ele era filha, outro pergunta se ele era escrava, e outro pergunta quanto eles poderiam pagar para que ela pudesse agora estar com eles. Tal a beleza. Eles se sentiram tão contristados, tão envolvidos, mas estavam acompanhados por uma legião de espíritos magnânimos, onde se destacava Gabriel, que em prece teve a ajuda dos emissários divinos, que dizem ser o estábulo, o único local seguro para que Jesus pudesse vir ao mundo. Porque senão os homens não iriam agora facilitar, não iriam proporcionar condições adequadas, mesmo porque o que iria ocorrer adiante é algo muito amplo, é algo fora de uma proposição humana. Olha o que nos fala Emmanuel. André Luiz, ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade e luz ia espalhar-se pelo mundo todo, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. Era a festa do noivado, a que se referiu no seu ensinamento imorredouro. Então, o noivo vem para a festa de noivado, vem para se consorciar agora com a terra. Por recomendação de Jesus, o Evangelho começa no Natal, no seu nascimento, e termina na Jerusalém libertada, no Brasil libertado. Então, lembremos-nos disso, que é uma proposição que vai de acordo com algo misterioso. Nasceu Jesus no ano 749 da Era Romana, colocado erroneamente em 754. Então, ele nasceu 5 anos antes, por Frei Dionísio no século 6 da Era Cristã. Então, ele começa o seu trabalho ao derredor de 35 anos e vai acabar a sua trajetória ao derredor de 38 anos. Erradamente dizem que a idade de Jesus foi 33. Não, ele começa no ano 30 da nossa era. Ele nasceu 5 anos antes daquilo que é relatado. Então nós estamos trazendo o que a mediunidade de Chico Xavier nos proporciona entender. E olha o que vai nos dizer Emmanuel. Maria lembrava Humberto de Campos, aquela noite de beleza prodigiosa, em que recebera Jesus nos braços maternais. Então, ela recebeu Jesus nos braços maternais, iluminada pelo mais doce mistério. Vocês estão entendendo? Eles não puderam avançar, eles não puderam dizer mais. Os seres humanos ainda não estão preparados. Os espíritas ainda não propugnam por essa ideia. Acham que é privilégio. Não, é lógica, um ser é muito grande para estar na matéria. A matéria se estilhaça. A matéria não suporta tanta vibração. Lembrava-se daquele primeiro beijo feito de carinho e de luz. Então, está envolvida num doce mistério. E aí ela recebeu Jesus. De que forma? Ela recebeu Jesus através de uma nave espacial que os 3 reis magos representavam, seres extraterrestres que vieram trazer Jesus. Vieram trazer Jesus para que nós tivéssemos a oportunidade de ter o convívio de Jesus por 3 anos. Mas isso ainda é inconcebível. Ainda as pessoas acreditam. Mas imagine uma estrela guia que acompanha, uma estrela guia que fica parada, uma estrela guia agora que fica iluminando. É uma nave espacial.
Então tudo isso são proposições de Chico Xavier para que nós entendamos esta realidade. Uma nave espacial trouxe Jesus e os reis magos eram seres de uma grande dimensão espiritual. Fala, Fábio. Muito, é isso mesmo. Provavelmente Maria também fosse de outros planos. No livro Astronautas de Yahvé, do Benítez, ele faz esta mesma proposição, utilizando-se dos evangelhos apócrifos de Maria. É muito provável que isto tenha acontecido. Então, para ela não causava estranheza, para ela não causava algo assim diferente. João Batista esteve envolto por alguma coisa que nós não sabemos. Todos eles seres de uma grande dimensão, de uma evolução muito grande. Havia muitos pastores naquela região. Então um anjo do Senhor se apresentou, se materializou, se fez visível àqueles pastores e disse: não tenham medo, hoje em Belém nasceu o Salvador, que é o Cristo do Senhor. Então ele está nos colocando, e aí reuniu-se a este anjo uma milícia celestial, que disse: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E houve aqui uma festividade, houve um debruçar do plano superior sobre a terra, porque dos planos mais altos da terra vieram esses espíritos, secundando e dando todo o amparo a Jesus, que estava agora num corpo de criança. Num corpo de criança. Então, todo um amparo a José e Maria. Na chegada do excelso benfeitor ao planeta, observa-se o pensamento sublime, penetrando o pensamento da humanidade. É isto, nós vamos transplantar o plano superior mais alto da Terra, da Terra como toda uma orbe, planos espirituais, no plano físico. Então, observou-se o pensamento sublime, penetrando o pensamento da humanidade. No estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e seres humanos. Todos os reinos estão entrelaçados para receber o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Então, veja bem, eles tiveram o primeiro toque mental, primeiro agora envolvimento com esta energia desconhecida, com este pensamento desconhecido da terra. Porque nós não entendemos, nós não conseguimos formular um pensamento de alta filosofia, de alto cientificismo e de muito amor. Nós não temos noção que seja isso. Então, casam-se os hinos singelos dos pastores aos cânticos de amor nas vozes dos mensageiros espirituais, saudando aquele que vinha libertar as nações. Vocês estão entendendo? Foi um acontecimento que todos souberam, algo que é um divisor de águas. Aqueles que estavam envolvidos, pastores, aqueles que estavam envolvidos nas cercanias, viram um clarão, viram algo que eles não souberam que era. Os espíritos se materializaram, a nave pousou, a nave fez tanta agora luminosidade que foi percebido. Então eles não souberam o que era, mas sentiram à distância que algo estava ocorrendo. Eis que vieram magos a Jerusalém perguntando: aonde está aquele que nasceu rei dos judeus? Então os magos agora materializados vão até Herodes: vimos a sua estrela no oriente, viemos adorá-lo. Herodes ficou sobressaltado, reuniu sacerdotes, escribas e mandou chamar em segredo aos magos: ide informar-vos e comunicai-me. Então ele mandou agora eles irem, e o que fizeram? Fizeram a matança de crianças com menos de 2 anos, porque havia um rei. O anúncio era esse: o rei está entre nós. E isso fez com que eles ficassem com medo de perder o seu reinado. E sabendo disso, eles se ausentam. Eles vão agora para o Egito. A esfera do Cristo
se debruçou sobre o plano físico. Então, isso vai ser percebido, primeiro pelo Império Romano, uma onda de harmonia e de júbilo. Os plebeus pararam as discussões com os patrícios. Agora não haviam guerras, agora era uma paz duradoura. É o momento da Pax Romana, é o momento em que Roma tudo prospera, é o momento em que eles não sabem porquê, tudo está em paz. E nos fala Emmanuel que em determinados momentos Otávio Augusto se perguntava: por que tanta paz no mundo? Por que tanto equilíbrio? Por que tanta serenidade? É que junto com Jesus acercavam-se do mundo espíritos que vestiriam dos andrajos, dos pescadores e de outros humildes. Esses espíritos da ordem superior, de planos superiores, estavam entre nós. Esses espíritos agora iriam manifestar um amor desconhecido da terra. Eles iriam revolucionar o mundo em que estavam. Então, é essa a proposição. Esses seres que agora não tinham preocupações materiais, não tinham preocupações de glória efêmera alguma, tinham preocupações de estar em paz com as suas consciências, servindo ao Cristo, que é o governador espiritual do planeta. Então, esta é uma proposição para que a gente entenda. Aos 8 dias, Jesus foi levado à circuncisão. Simeão esperava, porque ele tinha certeza, ele havia sido anunciado a ele espiritualmente, pois ele sabia que antes de morrer, ele viria o Salvador. E quando Jesus está vindo, adentrando ao templo com 8 dias, ele percebe a luz, e percebe que é aquela luz que iria alumiar o mundo, aquela luz que iria ser para ele a razão da vida dele. Simeão tomou Jesus nos braços e perguntou-lhe: por que a manjedoura? Por que você não nasceu da púrpura imperial? Por que você não nasceu agora na família de Augusto? Por que você não nasceu nos representantes dos sinédrios? Por que você não nasceu em locais que teriam dinheiro para você poder ajudar as pessoas? E ele vai perguntar: aonde representarás os interesses do Supremo Senhor? Então ele questiona isto, Simeão, e nesse momento ele não entende. Quando ele chega no plano espiritual, ele havia entendido que Jesus não deixou ele sem respostas. Por vários momentos e oportunidades, bateu a sua mãozinha no coração de Simeão. Jesus já tinha lucidez plena, desde 8 dias, desde um dia, desde um ano. Jesus já era pleno. Então, ele já sabia e bateu no coração, e quando Simeão chega no plano espiritual, ele tem a certeza de que Jesus havia respondido a ele. É no coração do homem que o Cristo ia agir, era mudando a percepção humana, era dando ao ser humano uma nova roupagem. E aí nós vemos com André Luiz esta proposição que nós precisamos entender: médiuns preparadores para receber o influxo mental de Jesus, para receber o pensamento dele. Existia uma pequena congregação de médiuns: Ana e Simeão, José e Maria, Zacarias e Isabel, que eram os pais de João Batista. Este grupo eram os médiuns preparadores, que a feição de transformadores elétricos conjugados, olhe bem, eles conjugados, eles juntos, vão receber e vão transformar o pensamento de Jesus, fazendo o quê? Acolhendo a força mental e armazenando a ela. De princípio, Jesus era criança, então é como se eles tivessem transformado aquela energia, deixado ela num recipiente, aquela força mental, aquele potencial mental, antes que se lhe pudesse canalizar os recursos, antes que Jesus estivesse num corpo apropriado. Então Jesus, eles canalizam para Jesus usar desses elementos, para Jesus utilizar-se deste arcabouço.
Então, surpreendemos o circuito de forças a que se ajustou a onda mental de Jesus, para daí expandir-se na renovação do mundo. Médiuns admiráveis, pelas percepções avançadas que possuíam e pela conduta irrepreensível. Então olha aqui o que aconteceu. Jesus abaixou o padrão dele dentro do poder desses médiuns, e nesse poder ele vai agora proporcionar-nos elementos de esclarecimento, de amparo e de auxílio. Vocês entenderam? Ele graduou, ele é aquilo que era possível o ser humano assimilar. Além disso, nós não iríamos entender. Isso já era demais. Isso já era muito além das nossas concepções. Então, ele graduou tudo aquilo para poder se fazer compreendido, para que nós pudéssemos visualizar e de alguma forma assimilar aquilo que ele havia nos trazido. Se Jesus reencarnasse na Gália, ele teria tido alguma relação com o judaísmo? O importante era ele reencarnar sobre o domínio judaico ou romano? O importante era reencarnar sobre o domínio romano. Roma é que vai espargir, Roma é que vai espalhar, Roma é que vai levar a mensagem do Cristo a vários locais. Roma, naquele momento, comandava 2/3 da humanidade, mas a espiritualidade esperava superior, e a melhor, é inferior também, esperava Jesus na China, na Índia, em todos os locais ele era cantado em prosa e verso. Então, eles despistaram, e onde eles não imaginaram, ele nasceu, porque era o povo mais necessitado. Por que não imaginavam? Porque não eram reencarnacionistas, porque eram exclusivistas, porque eram, entre aspas, egoístas, e ele vai reencarnar num povo que não vai dar a ele aquele respaldo, mas nascendo sob a tutela de Roma, Roma iria possibilitar a primeira oportunidade do mundo se reunir sobre a tutela do Evangelho. Fala, Carlão. Sim, o que ele está falando, Carlão, que a mensagem de o Cristo foi contundente contra os judeus, que é a mensagem que prepondera ainda, é isso. Então, não podendo se fazer aqui e acolá, ele foi onde era possível, tá? Tinha alguns benefícios, a crença no Deus único, sim, mas não era esta a linhagem era grega. Quando Kardec faz qual eram os precursores, eram gregos. Gregos dão origem aos franceses, da Gália. Essa era a linhagem natural. Mas a espiritualidade inferior fez o que? Cercou. Não possibilitou que isso ocorresse. A espiritualidade superior sabe que ela tem várias possibilidades. O importante, o Cristo estar na terra anunciando as verdades. Isso que era o importante. Alguma coisa? Fala. Em um planeta evoluído, na questão da reencarnação, se faz desnecessária a infância corporal, pois mesmo com Jesus, a infância não cerceia as possibilidades de trabalho e comunicação do espírito reencarnado? Quanto mais nós evoluirmos ao corpo físico, isso é uma proposição no Evangelho, nós vamos fazendo com que o nosso corpo fique tênue. E ficando tênue, o que vai acontecer? Estar encarnado. Existem planetas que o plano espiritual nosso é como no plano encarnado deles. Vocês estão entendendo? Existem planetas evoluídos em que o corpo ficou delgado, ficou agora sutil, ficou agora com muitas proposições, possibilitando que a gente tenha contato entre o mundo espiritual e o mundo físico de forma natural. Então, quando a gente melhorar o corpo físico, a reencarnação será algo tão sutil, tão bem aproveitado, que nós vamos viver 300 anos no mundo material. Então essa é uma proposição a ser analisada. Quando isso vai se fazer? Quando nós evoluirmos. Então melhora o planeta, as condições ambientes,
melhora os corpos, melhora a concepção mental, melhora a evolução moral. E aí é estar encarnado, é como se estivesse desencarnado. É viver de uma forma a auxiliar uns aos outros. Então, a gente está também produzindo, reencarnando, produzindo uma melhoria do corpo. Quem é que produz a melhoria do corpo? Infelizmente, a doença. Infelizmente, o que evolui o corpo é a doença. Ah, mas só a doença? Não. A doença é o que evolui mais. O amor, o carinho, a inteligência bem desenvolvida. Então você vai suscitando um progresso no corpo. O corpo vai tendo que buscar elementos para que ele possa manifestar melhor o espírito. Então imaginemos, Jesus poderia estar no mundo físico se não houvessem vindo na Grécia os filósofos? Não poderia. Nós não entenderíamos filosoficamente. Nós não teríamos material genético. Ele usou de material genético da Terra. Então, tudo é uma proposição. Vão reencarnando vários, ou vão vindo ao cenário físico, vários espíritos. Nós vamos melhorando os corpos. Nós vamos melhorando tudo na Terra. Mas vamos lá. Desde os seus primeiros dias na Terra, Jesus mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então, desde os primeiros momentos, tudo o que ocorria com Jesus, ele tinha plena consciência. Alguém aqui falou houveram aí uma reunião, uma semana de estudo sobre Chico Xavier, e alguém disse que Chico Xavier era médium 24 horas por dia, e era mesmo. Jesus da mesma forma, com maior quilate, em maior magnitude. Então, Jesus estava vinculado aos 5 planetas que ele comanda, mesmo estando encarnado. Ele agora se relacionava, saía da relação com os seres, iria ao monte orar, para se contactar de forma mais intensa com o que estava ocorrendo no cenário material. Logo que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma contigo o menino e Maria e foge para o Egito. Então eles vão viver no Egito até que se estabeleça a morte de Herodes, 4 anos antes do ano 0 da civilização cristã. Então José e Maria voltam do Egito para Nazaré. Oséias havia dito isso: do Egito chamei a meu filho. Então eles voltam e vão para Nazaré. Ele nasceu em Belém de Judá. Ele não nasceu em Nazaré. Nasceu em Belém de Judá 5 anos antes, viveu e ficou por um período de mais ou menos dos seus 1 ano, 2 anos no Egito, e volta agora para Nazaré. Cedo começa para o mestre divino na posição de médium de Deus. Isso é que é importante que fique claro: médium de Deus. Vocês têm noção do que nós estamos falando? Médium de Deus. O apostolado excelso, aos 12 anos, assenta-se entre os doutores da lei, ouvindo-os, interrogando-os, a provocar admiração pelos conceitos que expendia e mostrando sua condição de intermediário entre culturas diferentes, culturas profundamente espiritualizadas e uma cultura profundamente materializada. Então, ele era intermediário do Pai, intermediário de Deus. Eu e o Pai somos uno, estamos em unidade. Eu e o Pai agora estamos identificados. Eu e o Pai fazemos com que aqui se estabeleça a vontade dEle. Então, é isso que vai ocorrer e vai deixar aqueles doutores da lei e escribas boquiabertos com a sabedoria, com a sapiência, com o conhecimento de tudo o que ocorre no mundo judeu. Ele responde às proposições daquele povo. Ele estava em contato com todos os guias espirituais. Eles são emissários de Jesus.
Então, carreando as noções da vida imperecível para a existência na terra. Então, ele é o intermediário dessas proposições espirituais para um mundo tão materializado. Como é que nós podíamos entendê-lo? Como é que nós podíamos compreendê-lo? As duas primas começam a falar de ambas as crianças, Isabel e Maria, cujo nascimento fora antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Ele não está dizendo-se de graça. É que não pode ser revelado, não pode ser dito, as pessoas não vão entender. Então, são mesmo acontecimentos singulares, estranhas circunstâncias. Isabel dizia: o que me espanta é o temperamento de João, dado a meditações. Já Maria dizia: por vezes ele está só, meditando, orando, outras conversando, e fala de Deus e atende a todos aqueles que passam nas cercanias. Ele fica diante da nossa casa e passam andrajosos, malfeitores, e ele trata com carinho, ele dá uma atenção a todos eles, ele traz para dentro de casa, são malfeitores confessos, e ele apazigua a todos eles, e ele trata com um amor que eu nunca entendi. Há alguns dias atrás, Maria contando a Isabel, estivemos em Jerusalém e a facilidade de argumentação de Jesus, elucidando os problemas que lhe eram apresentados pelos doutores da lei, nos deixou receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus. Notando isso, Eleazar, que conhecia Maria e conhecia José, chamou a José e prometeu interessar-se pela sorte de Jesus. Então, um dos patriarcas do templo, vendo aquele conhecimento, vendo aquela sapiência, ele disse que iria se interessar. Ele será um doutor da lei, ele será um escriba, pensou ele. Conversei com José acerca do pequeno. No outro dia, Jesus se aproximou e me interpelou: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Acha que necessitas de um preparo melhor, falou Maria, para a vida? Mãe, tudo é válido, mas eu já estou com Deus. Eu já estou com Deus, mãe. Fique em paz. Eu estou pleno. Eu sei o que eu vim fazer na terra. No mesmo dia, sabendo das belas promessas que os doutores do templo fizeram, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu que o admitisse no trabalho. E aí, ele começa com 12 anos no trabalho na carpintaria. É isso que é importante. O meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, é esta proposição que o Cristo veio nos colocar. Ele agora iria trabalhar com José. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência. Jesus mostrava a João as paisagens às distâncias, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Quem poderá saber qual a conversação solitária que se travava entre ambos, entre Jesus e entre João Batista? Então, Jesus está mostrando a João Batista tudo aquilo que iria ocorrer, quando ele iria se apresentar, como ele iria se fazer visível. Então, eles eram primos, eles tiveram nascimentos assim, singulares, e Jesus vai até João Batista. Pode falar, Carlão. Era idoso. Sim. Circunstâncias singulares. E dizem, eu não trouxe aqui, eles dizem que Zacarias era um homem velho, que o anjo apareceu, e ele não acreditou que a sua mulher já velha pudesse dar vida a um filho. E ele vai ficar aí nesse período da gestação, ele vai ficar mudo, até que
ele escreve o nome que o Espírito se apresentou e disse que queria ter, e ele coloca o nome do filho e volta a falar quando João Batista se apresenta. Então, são coisas singulares que nós não conhecemos, mas, pelo que entendemos, João Batista é o maior daqueles nascidos de mulher. Houveram algumas coisas, mas ele nasceu de uma forma convencional. Uma coisa ali. Mas vamos lá. Jesus com João Batista no deserto da Judéia estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza agreste, rude, e Jesus queria ser batizado, e João Batista dizia: eu é que preciso ser batizado. Nesse momento, respondeu-lhe Jesus: é necessário que cumpramos toda a justiça. João Batista consentiu, e uma vez batizado, eis que os céus se abriram, e ele viu descer, como uma pomba, enquanto uma voz ecoava: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o que batiza com o Espírito e com o fogo. João Batista batizava com a água, para que as pessoas pudessem cair, se arrepender. Jesus iria fazer a transformação do Espírito, o autoconhecimento, a realidade espiritual iria desabrochar. Ele iria batizar com o Espírito e com o fogo, de forma profunda, de forma intensa, de forma plena. Então, é esta proposição que vai ocorrer, respeitando aquilo que era predito. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Então, é algo importante a ser relatado. João Batista. Então, a pergunta que o Fábio me fez, que o Carlão propôs, Maria provavelmente não seja. Outros não sejam de forma natural. Mas deixemos o tempo, deixemos isso no campo de uma hipótese, para não criarmos problema. Ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com a sua magnitude moral, imprime novos rumos à vida, dirigindo-se ao espírito humano, dirigindo a alma do ser, transmitindo as ondas mentais das esferas superiores de que procede, tange as fibras recônditas para harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Como é que um homem de um plano tão superior poderia ser compreendido por homens tão medíocres, tão apegados aos valores materiais, tão presos às contingências físicas? Ele deu mostras em todo momento de onde ele procedia, quais eram os valores que estavam a envolvê-lo, mas os seres não conseguem conceber essa realidade. Jesus teria sido tentado: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Retira-te, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então nós vemos que Jesus viu o mesmo espírito perverso, o príncipe das sombras, que o tentara no deserto, quando ele estava no pináculo do templo e no cimo do monte. Porque o que acontecia? Jesus vinha agora trazer à terra, plano material, que era um plano trevoso, com proposições apenas e tão somente trevosas, proposições tão diferentes, que esse ser não vai aceitar, esse ser, o número 1 que comanda, porque nós sabemos que é uma pleiade de espíritos, mas tem o comandante supremo, tem aquele que comanda, e só ele poderia se aproximar de Jesus pela inteligência, não pela vibração, não pela moralidade, mas, e ele se aproxima porque ele vê que o seu poder está com os dias contados. É isso. É Jesus que vai
agora doutrinar e amar e orientar a esses espíritos. E pode falar. Provavelmente. Eram provenientes de capela, porque nesse instante já estavam com uma inteligência, com uma maldade muito bem sedimentadas. Então, os terráqueos não haviam tido tempo de sedimentar nem a inteligência e nem a maldade. É tempo, inclusive para isso ocorrer. Iniciando a tarefa pública na exteriorização de energias sublimes, encontramos-lo em Caná da Galileia, oferecendo notável demonstração de efeitos físicos, com ação à distância sobre a matéria, em transformando a água em vinho. Então, aqui nós vemos Jesus fazendo o quê? Fazendo com que ele agisse na parte psi da água, fazendo agora uma reação química na parte espiritual da matéria, que é da água, e aí transformando-a numa festa, numa bodas, amando ao pedido da sua mãe. E alguém vai dizer, mas por quê? Você sabe o que é dar para alguém que te ama? Uma alegria, um afago, uma retribuição, uma gratidão. É isso que ele proporcionou à mãe dele, que conhecia o poderio, sabia do potencial dele. Ele havia feito isso milhões de vezes, ela havia visto, óbvio, porque senão ela não ia pedir algo que ela não conhecesse. É algo que ela conhecia, é algo que era natural da existência dele. Então, era essa a proposição que ele vai fazer, evidenciando a extensão dos seus poderes, associados ao concurso dos mensageiros espirituais, que de ordinário lhe obedeciam às ordens e sugestões. Nós o encontramos a multiplicar pães e peixes para saciar a fome da turba inquieta que lhe ouvia os ensinamentos. E ele agora então vai fazer, e Lívia no livro Há 2000 anos relata, Emmanuel, que ela viu, ela sentiu que aqueles pães em pequenos pedaços saciavam a pessoa. Então é como se ele acrescesse aquele pão uma energia diferenciada, como eles estivessem comendo algo diferente. E aí eles vão se sentir saciados. Mas ele vai dizer aos apóstolos, eu poderia dizer tantas coisas, mas eles só querem pão. Eu poderia dizer tantas coisas, alimentar a alma deles, mas eles só querem pães. Então, ele deu, fala Carlão, ele deu o pão com amor e colocou a energia para que as pessoas pudessem despertar, pudessem compreender que era algo tão diferente. Fala, Carlos, Felipe. A voz que se manifestou do mais alto no batismo de Jesus, o que foi? É possível Deus se manifestar desta forma? Pois é. Ele era médium de Deus. A voz terá sido de Deus? É um ponto de interrogação. Nós não sabemos o que é Deus. Nós não sabemos. Mas ele era médium de Deus. Então é algo a ser pensado. Fala. Após a doutrinação deste príncipe das sombras, o que se faz dele? É permitida a sua reencarnação na Terra mesmo? As trevas deixariam ele ter chance de sucesso durante suas reencarnações? A doutrinação desses espíritos tão devotados ao mal, normalmente não se faz na Terra. Por que não? Porque ainda que eles tenham arrependidos, porque eles precisam passar por situações escabrosas, eles vão desfigurar o corpo. Então, serão reencarnações experimentais. Isso se faz em planos mais abaixo, em planetas um pouco mais abaixo, ou no início de um processo de provas e expiações. Porque eles depois, com a inteligência, vão trabalhar para o bem, vão alçar rapidamente um processo de evolução. Mas nesse processo, no início, é muito difícil. A matéria não suporta também. Então imaginemos um médium recebendo um espírito desse, não aguenta.
Não aguenta. Não é que enlouquece, quase morre. Quase que fica infectado, doente, com problemas. Tem espíritos que nos falam no livro Memórias dos Suicidas que não é possível trazer aqui, senão, além de adoecer, além de enlouquecer, criam problemas e mais problemas para o médium. Nós não temos condições mentais, vibratórias, orgânicas para receber isso, nem espirituais. Fala. Como o alimento espiritual sacia a fome material? Pois é, porque o alimento espiritual, ele faz com que a gente seja preenchido por algo que a gente busca, inclusive no alimento. E a gente se engana, inclusive, com o alimento. A nossa fome não é de alimentação material. A nossa fome é de amor. A nossa fome é de carinho. E é isso que ele colocou no alimento. E fez com que todos aqueles sentissem algo diferente. É o que nós buscamos. Não é porque a pessoa está numa colônia no nosso lar que ela se sente, é porque ela está abastecida de amor. E o amor é o alimento das almas. Os nossos corpos têm necessidades muito pequenas, 10% de nitrogênio de gramas, 500 gramas de carbono. E nós lutamos por isso aí. 10 gramas de nitrogênio e 500 gramas de carbono é a nossa necessidade. E a gente faz guerra do alimento. A gente entorpece os animais. Ainda no campo dos fenômenos físicos, identificamos-lo em plena levitação, caminhando sobre as águas. Então, ele tinha pleno poder sobre o corpo em que ele estava. Ele envolvia o corpo com seu perispírito, alavancas ectoplasmáticas, e ele chama Pedro, para que Pedro venha, porque eles acharam que era um fantasma, e ele disse, sou eu, Pedro, venha. E Pedro começou a vir, mas uma ventania começou a ocorrer, Pedro se assustou, Jesus pega na mão e diz, homens de pouca fé. Ou seja, ele magnetizou Pedro, mas Pedro quebrou esse padrão de magnetização com o medo dele. E aí adveio a tempestade. E tranquilizou Jesus a tempestade em desvario, quando os discípulos assustados lhe pedem socorro diante da tormenta. Ele acalma, porque nós temos que entender que todos os fenômenos físicos estão sob a tutela de Jesus, mas agora eles têm ordem, eles têm leis precisas, e o Cristo conhece aqueles que determinam as leis e conhecem as leis que deliberam sobre os fenômenos, e elas têm uma proposição junto à natureza e junto ao ser humano, e é isso que ele fez, acalmou a todo o fenômeno que estava ocorrendo. Quantas coisas ocorrem, uma chuva ocorre aqui, numa região da cidade, e não ocorre acolá. Então, é isto, existem espíritos elementais que assopram, existem espíritos superiores que deliberam, fecha para nós aí depois, hein? Que deliberam, em prodigiosa ocorrência de materialização ou ectoplasmia, quando se põe a conversar diante dos aprendizes com dois varões desencarnados que positivamente aparecem glorificados, a lhe falarem de acontecimentos próximos. Então ele vê Moisés e Elias. Então ele deu elementos de ectoplasma para que os espíritos se materializassem. João, Tiago e João deram energias também para que esses espíritos se materializassem. Então vocês imaginem o que os discípulos, o que os apóstolos não viram. Vejam bem, os espíritos se faziam visíveis, uma voz direta anunciava. Então, quantos fenômenos físicos não ocorreram? Em Jerusalém, no templo, desaparece de chofre, desmaterializando-se ante a expectação geral. Então ele desaparece. E aí as pessoas poderão dizer, como é que é? André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, nos falam que existem espíritos que fazem a desmaterialização e a rematerialização dos espíritos. Mas mais, Jesus
conhecia as leis físicas que são conhecidas hoje. Então imaginemos que eu estou agora jogando numa dupla fenda, eu estou jogando agora ondas. Vão aparecer o quê? Vão aparecer isso daqui. Se eu jogo agora nesse... o átomo, o elétron, é como se fossem bolinhas. Eu jogo bolinhas e vão aparecer atrás do anteparo duas figuras, ou seja, passam pelas duas fendas. Quando isso não é visto, ele se transforma em onda. Se transforma em onda, e aí aparece isso daqui. Quando nós colocamos um observador, ele volta agora a aparecer sobre a forma de matéria, não mais de onda. E agora, o mais interessante, você desliga o observador quântico. Você desliga. Ele volta a ser onda. Ele sabe. Então o que é isso? É algo que a gente não compreende. A matéria, a física quântica, vai fazer com que nós entendamos as proposições do Espírito. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quem colapsa, quem faz a função de onda ser matéria ou ser energia, é o observador. Quem faz o Espírito estar nesta ou naquela condição é a pessoa. Se ela é grandiosa, se ela não é grandiosa, é o meio em que nós nos encontramos. Nós temos uma realidade criada pela maioria de todos que estamos na Terra. É essa a noção que nós temos que ter. Quando eu for para uma realidade que todos ali vêm de uma forma diferente, todos acreditam, a realidade é outra. No livro O Lugar, nós vamos ver uma coisa pequena. Os espíritos que deixam a Terra acreditam que eles estão numa situação semelhante à Terra. Então tudo se faz semelhante à Terra. Aqueles que lá estão criam aquela realidade. Para que nós possamos ir numa realidade distinta à que nós acreditamos, nós temos que nos condicionar. Isso só o tempo. Pode falar. Sim, então para alguns é real, para outros não é real. Por quê? Porque depende da evolução, depende do entendimento. O meu entendimento é esse, eu acredito que isso é sólido, eu acredito que isso agora tem uma série de buracos, eu passo por ele. Você passa por ele, é isso. Como é que é possível? É porque não é que você acredita, você tem certeza. Você tem certeza. E aquilo tem vários buracos, ou seja, a cada 10 partes da matéria, 9 são vazias. Nós é que criamos essa realidade palpável, nós que acreditamos nela. O Cristo, sabendo que não era assim, ele fazia de forma diferente, porque ele é um reino, ele sozinho é mais que todos nós. No que se refere aos poderes curativos, temo-lo em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão, paralíticos estendem-lhe membros mirrados, obtendo socorro, cegos recuperam a visão, ulcerados mostram-se limpos, alienados mentais, obsediados, recobram o equilíbrio. Ele restabelece agora pessoas como Lázaro, como a filha da viúva de Naim, que estava aquela criança Talita, que estava em morte aparente. Ele dá energia e faz circular o fluido vital, faz circular o ectoplasma. É necessário que ele circule para que nós estejamos abastecidos. Reajustando as células enfermas da mulher hemorroísa, que tinha um fluxo de sanguíneo constante, havia estado em vários médicos, não havia obtido cura. Diz a ela: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Ele doou energia e fez com que nós entendêssemos, ou busquemos entender, a nossa fé, a nossa fidelidade, ou a nossa proposição na vida, com correção e dignidade. Isso é fé. Fé não é acreditar, fé é ter fidelidade ao que você acredita.
Quando você tem fé neste nível, você mudou o padrão interior da sua vida. E quando você mudou o padrão interior da sua vida, por que não vem a sanidade corporal? Você não tem forças, você não tem energias. Numa outra vida você virá bom. Mas o Cristo estava aqui. O Cristo restabeleceu ela. Pode falar. Nunca mais. Pois é, ocorre uma mudança. Tocando os olhos de 2 cegos que lhe recorrem à caridade, exclama: seja feito segundo a vossa fé. Vocês aproveitaram a doença. Vocês estão entendendo? Eram doenças kármicas de resgate em fase final, em fase de escoamento final. Portanto, ele fez com que a fidelidade, a boa conduta delas fosse agora o elemento que possibilitasse ele dar energias, restabelecendo a saúde. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas por recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura. Eu preciso confiar, eu preciso realizar, eu preciso me transformar, porque a partir daí a cura está próxima. Mas ocorreu a cura física, a pessoa desencarnou, ele não tinha energia, ele não tinha quem doasse, ele não tinha quem agora possibilitasse essa sanidade. Então, é essa noção que nós temos que entender. E encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente e corpo, por várias vezes ouvemos impelir os sofredores à vida nobre, como no caso do paralítico de Betsê, que, refeito ao reencontrá-lo no templo, houve a advertência: este foi refeito e agora encontra Jesus no templo. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, aquilo estava em fase final, bem aproveitado, a sanidade iria continuar. Não aproveitado, iria retornar à doença. E muitos retornaram à doença. Muitos voltaram a enfermar. Determinado dia, Tomé pede a Jesus: Senhor, por que nós não curamos todos os doentes? E o Jesus disse: amanhã nós curaremos todos. Do começo do dia ao fim do dia, mais de 100 curas foram feitas. E aí os apóstolos diziam: esperem, a preleção de Jesus virá logo. Nenhum ficou para ouvir. E aí o Cristo vai dizer a eles: vocês entenderam? A doença é o chamamento para eles. Nós temos que ajudá-los a se curar. Então, são essas proposições. Jesus, estando em Cafarnaum, trouxeram-lhe um paralítico, destelharam a casa pela abertura, arriaram-lhe a camilha, à vista da fé que eles tinham. Disse Jesus ao paralítico: homem, são perdoados os teus pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele havia aproveitado bem a dor resgate, havia agora, recebendo energia, se restabelecido. A dor resgate, quando eu estou agora escoando, se alguém puder me doar, eu posso ter uma moratória. Alguém no nível de Jesus, e não apenas restitui as células, ele restitui todas as morbidades, todas as doenças, todos os problemas. Jesus via um cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Ele poderá estar dizendo desta personalidade, e a personalidade passada ter errado? Pode, mas ele pode estar dizendo que esta dor é uma dor auxílio, que esta dor é uma dor evolução, que esta dor veio com ele não para que ele resgatasse, porque ele vai continuar, mas isto se deu para que as obras de Deus nele se manifestam.
Então, pode ser uma dor evolução. O que é uma dor evolução? É assim, a dor que envolve um animal, ele não está reparando nada. Ele está tendo a dor para que ele evolua. Aí a pessoa vai sacrificar o animal. Ele está ajudando o animal? Não. Não, ele vai evoluir com a dor. Primeiro, o ser humano, um emissário superior, um Chico Xavier, teria que passar por dores físicas? Não. E por que ele passa? Para que ele evolua ainda mais. Então, para que se manifeste as obras de Deus. Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e aplicou agora aos olhos do cego e disse: vai lavar-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou a enxergar. Como isso é possível? É porque Jesus estava agindo no corpo espiritual, no duplo etérico, junto àquelas células que não era uma dor resgate, era uma dor que estava promovendo um auxílio ou uma evolução. Jesus chegou à terra dos Gadarenos, vindo até ele um homem possesso, de um espírito impuro. Nem com correntes podia alguém segurá-lo, pois rompia as algemas. Ao avistar Jesus, correu e se prostrou aos seus pés. E Jesus ordenou: sai deste homem. Qual o teu nome? Legião é o meu nome, porque somos muitos. E os espíritos impuros suplicaram: manda-nos entrar nos porcos, e ele permitiu. Na verdade, eles estavam em formas de porcos, eram espíritos em formas de porcos. Jesus não ia permitir que o espírito humano adentrasse a um corpo de animal, prejudicando aos animais. Eles estavam na forma de porcos e foram vistos pelas pessoas, que viram aquela manada agora saindo. Jesus tinha respeito. Tadeu perguntou a Jesus: Senhor, os espíritos do mal são nossos irmãos? Toda a criação é de Deus. Um dia eles envergarão a túnica do bem. Não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos do mal e convertê-los? Teríamos nós uma substância de amor mais sublimes do que do Pai? Jesus está dizendo para Tomé: então nós somos mais do que o Pai não sabe, o Pai não disse a cada um segundo as suas obras? Jamais ouvidemos o bom combate. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas. Não ouvides o teu próprio trabalho. Os grandes patrimônios da vida pertencem ao céu. Então, ele via que o Cristo afastava os espíritos. E viu mais. Perguntam ainda: o adversário, o espírito inferior, é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E embora não tenha o convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhes fechei as portas do coração, para afastar as entidades da sombra. Necessitamos edificar o reino de Deus em nós. Então, para afastar esses espíritos, é necessário oração e vigilância. É necessário termos dentro de nós edificado o bem, senão eles nos envolvem, senão eles nos comandam. Então, é necessário este entendimento. Utilizando a clarividência, antevê Pedro cercado de personalidades inferiores do plano extrafísico e o avisa das suas fraquezas. Eu digo, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas, Senhor, e é por 3 vezes que ele vai negar, pela clarividência. Jesus tinha todo tipo de conhecimento. Um de vós há de me trair. João pergunta: quem é, Senhor? É aquele que eu der o maior bocado. E molhando o bocado deu a Judas, que faze-o depressa. E nenhum compreendeu. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Jesus viu o drama consciencial de Judas Iscariotes. Jesus viu aquilo que ele havia planejado, o que ele havia planificado. Então Jesus era senhor de todas as situações. Os apóstolos imaginavam que ele não soubesse.
Se me amais, guardais meus mandamentos, e eu rezarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que demore eternamente convosco, o Espírito da verdade, que este mundo não pode receber, permanecerá convosco. Mas o Consolador, que meu Pai enviará, ensinar todas as coisas e fará recordar tudo o que foi dito. E o Consolador chegou há 2000 anos, Jesus já nos havia dito, e no ano de 1857, ele surge. Esta é a minha derradeira hora convosco. Ele chama Pedro, João e Tiago. Os três estavam com eles nos momentos mais críticos. E ele pediu para que eles orassem com ele. E por 3 vezes ele os chama. E por 3 vezes eles estão dormindo. É a minha derradeira hora. E aliando clarividência, clara e audiência, conversa com o mensageiro divino que o reconforta. Então, ele teve um contato com o mensageiro divino que o reconfortou quando ele estava nos últimos momentos, orando no horto, no Getsemane. Pode falar. Pois é. Então, que mensageiro divino seria esse? Então, imaginemos um espírito que tutela um planeta, como Marte, como Júpiter, como outro local. Esses espíritos estavam próximos, assessoravam Jesus com a vinda dele aqui para ajudá-lo efetivamente. Se apresenta a Madalena após a sua ressurreição e que não havia reconhecido, ela não havia reconhecido a ele. Não me toques, ide e dizei aos apóstolos, não me toques porque eu ainda não subi aos céus. Ele havia agora ressurgido e havia ido ver quem estava nos planos inferiores, Judas Iscariotes. E aí ele estava ali, Maria vai vê-lo, pelo amor e pela devoção dele, e ela vai contar aos discípulos. A mensagem de alegria ressoou na comunidade inteira. O Cristo ressuscitara, o Evangelho era a verdade imutável. Ele tentou aparecer por vários momentos a eles. Eles não deram possibilidades, eles não deram condições, eles estavam com um temor muito grande. Em todos os corações pairava agora uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé de todos eles. E aí Jesus aparece a eles com os sinais. Grande movimentação vai ocorrer. De boca em boca falavam que Jesus havia reaparecido. Mas a mulher que havia trazido a mensagem era uma mulher possuída por 7 demônios. Era possível isso? Era real isso? E os galileus eram velhacos e impostores. Por que motivo um filho de um carpinteiro, que não era doutor da lei, teria semelhante glorificação? Como esperar a divina demonstração de um homem comum, crucificado entre ladrões? Mas ele apareceu, ele se fez visível, ele se apresentou, e ele agora, quando eles vão ver a tumba vazia e apenas o sudário testemunhando tudo aquilo que ocorreu. Quando perguntam a Chico Xavier, o que é aquilo? Que energia é essa? Os cientistas encontraram irradiação de uma substância desconhecida da Terra, que chamuscou o manto de Jesus. A matéria é totalmente desconhecida. Para nós, nada se assemelha a ela em nosso planeta. Então o que ele fez? Aquele corpo não seria compreendido. Ele acelerou as partículas. Ele acelerou as moléculas. E ele fez com que chamuscasse naquele manto a sua energia, a sua vibração, que não é entendida no mundo material. Então, ele nos deixou uma pequena noção da grandeza, da renúncia e do amor dele por cada um de nós. Então, são essas as proposições que nós temos
sobre alguns mistérios, algumas potencialidades que o Cristo nos mostrou através da mediunidade de Chico Xavier. Fala, Felipe. A crucificação era um evento necessário, um evento simbólico para os tempos posteriores, e Judas reencarnou para isso, ou poderia ter tido outra atitude? Judas poderia ter outra atitude, ele olhando a ele mesmo, não tenha dúvida. A espiritualidade superior já sabia, óbvio, mas ele, o seu livre-arbítrio estava sempre intacto. Cada um de nós pode sempre mudar a sua própria vida, claro, mas o Cristo, como um divisor de águas, teria que ser morto, porque nós, à época, não estávamos afeitos àquela proposição. Ela era muito forte. Nós estávamos afeitos ao olho por olho, dente por dente. Nós estávamos afeitos à revolta, à vingança. E Ele nos traz o perdão, Ele nos traz o amor, Ele nos traz proposições totalmente descabidas a nós. Como é que nós vamos entender algo que está milhões de anos adiante dos nossos olhos e da nossa concepção, mas Ele veio acelerar a nossa evolução. Não vindo Jesus, nós estaríamos ainda presos a uma realidade muito rude ainda. Com a vinda de Jesus, quantas benesses, quantas ações de caridade, de amor ao próximo, não se ergueram, não se levantaram ao longo dos séculos. Muitas. Alguma outra? O corpo material de Jesus se assemelhava com um corpo espiritual, ou não temos essa noção? O corpo material de Jesus se assemelhava a um corpo de carne. A um corpo de carne. Tinha tudo de um corpo de carne. Tinha tudo. Ele pegou o DNA, o gene, o óvulo de Maria. Então utilizou-se de tudo que era material, acrescendo um potencial espiritual que nós desconhecemos. Então eu só trago o paralelo. Não é para que nós façamos, mas é o que nós temos de mais proximidade com Jesus, é Chico Xavier. Chico Xavier era médium 24 horas por dia. Chico Xavier tinha um potencial que nós não entendemos. Então, vocês imaginem Jesus. Chico Xavier, a grandeza dele, fez com que ele manifestasse uma australidade, uma espiritualidade gigantesca. Alguma coisa a mais? Na quinta-feira, vamos fazer a prece, vamos finalizar. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus, aos bons amigos espirituais, que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver a todos que aqui estamos, para que nós deixemos este amor adentrar o nosso coração, permear as nossas vidas. Sem o teu amor, sem a tua bondade, sem as tuas referências, nós seríamos mais bárbaros do que somos. Nós seríamos seres que nos alegraríamos com coisas tão banais, tão pueris, estaríamos satisfeitos como estivemos ao longo do tempo, com conquistas, com despotismo, com egoísmo, com a ostentação. E nós sabemos que nada disso nos cabe seguir nos dias de hoje. O que nós buscamos é a paz interior, é a nossa consciência estar em paz, tranquila, e ela só estará em paz se nós agirmos no bem, se nós plantarmos o amor e se nós olharmos o nosso irmão como alguém a ser visto, respeitado e, mais do que respeitado, amado, para que nós nos posicionemos na posição de seres espirituais que somos. Agradecidos e confiantes neste amparo, rogando que sejam afastadas, conduzidas a locais adequados, todas as entidades, a locais e planos superiores para serem atendidas, é que finalizamos a nossa prece e reunião da noite, dando graças a Deus. E que assim seja.